Queridos amigos e amigas, tudo legal? Aqui é o Thiago dos Marcheiros. Hoje eu voltei de boné porque minha careca brilhosa estava tirando a atenção de todos vocês para mais um Conversa Privada. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. E hoje eu vou falar de um assunto polêmico. Aliás, de alguns assuntos polêmicos. Mas eu criei um textinho, uma narrativa aqui pra gente dar um clima, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta pra você. Quem nunca sonhou em ser herói? Um herói raiz, um herói de verdade. Não igual o Super-Homem, que é um alienígena com uma cueca por cima do colã. Um herói raiz. Todo mundo já teve essa ilusão. Ou já teve essa ilusão, ou descobriu dentro de si aquela centelha do heroísmo grego, pronta para ser utilizada na luta do bem contra o mal, pronta para eclodir na primeira manifestação hostil de mortadelas ou de coxinhas, dependendo do lado que você estiver. E é exatamente isso que eu acho que está acontecendo hoje. Esse poder de salvar o mundo tem ocupado muito do nosso tempo ultimamente. E se você nunca sentiu isso, eu lamento muito por você não ter essa força jedaica aí dentro. Na verdade, a minha teoria é de que a gente está brigando por qualquer coisa que venha do outro lado. Tudo e qualquer coisa. E eu vou dar exemplos concretos disso para comprovar a minha teoria. A maior briga comportamental que existe hoje é sobre a liberdade de falar e de fazer, de fazer ou de expor o que a gente quiser. Isso tem acontecido com arte, isso tem acontecido com humor. E aí, toda hora vem aquele clichê. Aqueles clichês que ninguém cansa de usar. O que é arte pra você? Qual é o limite do humor? E a gente fica rodando essa lâmpada e enquanto não acontece nada, e todo mundo fica se pegando nas redes sociais. Para isso eu vou usar dois exemplos práticos de cada lado, para que vocês não digam que eu sou parcial. Do lado verde e amarelo, o carnaval houve uma polêmica muito grande sobre a pertinência da continuidade da execução das marchinhas de carnaval que tem mensagens ou conotações politicamente incorretas. Só para vocês lembrarem alguns exemplos: Cabeleira do Zezé, Mulata Bossa Nova, Maria Sapatão, Marchinha do Barrigudinho, entre outros. Também vou colocar nesse bonde o filme do Gentili, que eu ainda não assisti, mas estou muito ansioso para ver, e já gostei de tudo que eu escutei, porque teve muita gente criticando por ele expor de forma tão crua o lance do bullying, que é uma coisa que foi muito presente na minha vida, e que pra mim o grande problema do mundo hoje não é o bullying, é a falta de condição de reagir a ele, é a gente zoar de volta. Esse é o grande problema dos nossos relacionamentos hoje, é a falta do poder de reagir ao bullying. Então eu não assisti o filme dele, mas deve ser legal, porque não demoniza o bullying, e sim o coloca como uma condição real de convívio, principalmente de adolescentes, porque bullying rola, viu gente? Não é porque acharam que é politicamente incorreto que ele não existe, ou que ele não continua existindo. Do outro lado dessa luta livre eu coloco a dupla Quer Museu, com aquelas imagens sobre diversidade sexual, e o Peladão e a menininha do Man. Então essas são as duplas dessa luta livre que a gente vai fazer aqui, ou não vai fazer aqui. Ou melhor, a gente vai mostrar que os argumentos de defesa delas são idênticos praticamente. Eu vou começar pelas marchinhas, mas eu não vou fazer aquela defesa chavão delas, porque todo mundo é muito inteligente e eu tenho certeza que vai considerar o fato delas terem sido compostas em outra época, compostas em épocas que existia um racismo muito grande, em que as questões das minorias também eram tratadas de outra forma pela sociedade. Então elas foram compostas nesse contexto, dando um tom de brincadeira para algo que a sociedade levava muito a sério. Hoje a marchinha da mulata, que é tida como preconceituosa, na verdade, naquela época em que a sociedade era muito preconceituosa, era de fato muito racista, ela tinha muito mais o espírito, uma aura de exaltação à beleza da mulher negra do que a conotação que ela tem hoje de diminuir. Agora é foda, hein? Nem sei como, mas ela que teria outra conotação. É uma conotação preconceituosa hoje, quando na época, muito provavelmente, é a minha interpretação disso, ela servia na verdade para exaltar, para enaltecer a beleza da mulher negra. Cabeleira do Zezé é a mesma coisa. No período em que nem existia a questão da homofobia, o que existia era preconceito com homossexuais, a Cabeleira do Zezé foi eu acredito que tenha sido uma brincadeira para humanizar até essa relação. Pra gente no carnaval, que é um lugar pra gente exorcizar certos ranços da sociedade, naquele momento foi feita uma brincadeira exatamente para liberar esse sentimento ruim que por vezes existia na sociedade. Maria Sapatão é a mesma coisa. E do gordinho, barrigudinho eu não sei, porque eu não gosto, porque eu me identifico muito com a marchinha. Mas o ímpeto do politicamente correto fez com que não só as marchinhas fossem objeto dessa análise equivocada, ao meu ver, mas elas foram expulsas do convívio da maioria das pessoas em certos lugares, em lugares mais engajados. Ninguém fez uma interpretação mais tolerante, considerando todos os fatores, principalmente os da época em que a marchinha foi composta. Simplesmente trouxeram para hoje em dia e considerando
o literalismo da música, fizeram a pior interpretação possível sobre elas e pediram então a sua extinção. Pediram então não só a sua extinção, mas também o seu banimento do convívio do carnaval consciente. Para falar do Quero Museu. Quero Museu é a mesma coisa, quer dizer, a interpretação que as pessoas têm de arte é muito particular. Tenho certeza que um monte de gente deve ter feito questionamento de se aquilo é arte ou se aquilo não é. Só o fato da gente estar questionando isso significa que ela é arte. O combustível da arte é exatamente gerar algo, é provocar uma reação, e se ela está provocando essa reação, muito bem, provavelmente você já tem a resposta sobre isso, pelo menos na minha opinião. Então é a arte, se é de bom gosto, se não é, se é do meu gosto, se é outro assunto, não é muito do meu gosto, mas não dá para negar que aquilo tem um significado. Tem muita gente inteligente, boa ali, que considera o significado daquilo. Outro foi o Peladão do Man, é a mesma coisa. Consideraram aquela performance algo, um ato de pedofilia ou apologia à pedofilia. Eu também acho que é um exagero, não tem nada disso. Eu não acho que tenha sido pedofilia, nem incitado pedofilia. E a última é a do filme do Danilo, como a gente já falou no começo, que é essa brincadeira com bullying e com certos assuntos e aspectos do politicamente correto. O que tudo isso tem em comum para mim? Para mim tem duas coisas em comum. Primeiro que a gente conseguiu trazer a polarização política, o debate político para todos os segmentos da nossa vida. E a arte se tornou uma vítima dessa contaminação. Para mim, o grande problema disso tudo é a falta de bom senso das pessoas, é a falta de boa vontade de interpretar coisas sem esse ranço da política. E infelizmente contaminou tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar daquilo como arte, ou como música, ou como filme, não tem nada a ver com isso. O grande lance é a gente começar de novo a tolerar ideias que têm em sua origem ideais diferentes, principalmente ideais políticos. E para mim o grande problema mesmo é a falta de humor. A falta de humor está cultivando uma coisa muito ruim, que é o fascismo, de verdade. Não é o fascismo que petista usa quando a gente faz alguma piada com o Lula. É o fascismo mesmo. E a falta de humor está gerando fascismo. E eu acho que se todo mundo assumir que irrita de verdade não é necessariamente a arte, ou o filme, ou a marchinha, ou a mostra no museu, e o que realmente nos irrita é de quem defende essas bandeiras, eu acho que nosso bom humor começa a ter chance de retornar. E se o humor voltar, tenho certeza que o bom senso volta e a gente começa a ser mais tolerante, começa a se permitir conviver novamente. Obrigado, gente. Beijo enorme. Esse foi mais um Conversa Privada. Espero que vocês gostem e voltem sempre. Tá bom? Um beijão.